E aí, gente, tudo bom com vocês? Bom, não adianta colocar prova de resistência, não adianta colocar prova de sorte, não adianta colocar prova de habilidade, não adianta colocar prova de agilidade. A maior probabilidade nessa edição é que sempre ou Jonas ou o Cowboy vão ganhar. Mais uma vez um deles ganhou a prova, não tô surpreso. Na verdade eu tô surpreso porque era uma prova de sorte, puramente sorte. Mas foi uma prova que rendeu aí algumas coisas. A Marciele acabou sendo vetada de fazer a prova porque acabou sobrando. Isso deu desdobramento. O povo da casa tá puto porque o cowboy ganhou a liderança de novo. Mas bom, bora falar e comentar tudo o que aconteceu no programa nesses últimos dias. Começando pelo que eu não tinha comentado, que é a eliminação do Babu. Previsível, a gente já imaginava. O discurso eu achei extremamente esquisito, porque o Tadeu já chegou naquele ponto de que o apresentador fica tentando justificar o que está acontecendo no programa, por mais que absurdo que seja. Porque ele falou ali dizendo que a Milena ela tinha uma confiança máxima dessa questão de querer se jogar no paredão e não sei mais o que podia ser até confundido como arrogância, mas era uma confiança máxima. Ah, gente, pelo amor de Deus, um programa cujo lema há muitos anos, desde a época do Thiago Leifert, inclusive quem instituiu isso foi ele, de que o lema era fuja do paredão, e aí você tem duas pessoas nessa edição, que são a Ali e a Ana Paula, estão contrariando a regra e se enfiando no paredão o tempo inteiro, dizendo que querem ir toda hora pro paredão. E aí o apresentador tem que justificar isso porque as duas estão o tempo inteiro ficando e, enfim, voltando de todos os paredões. E aí ele diz que é confiança máxima, sendo que todo mundo que assiste sabe que, principalmente a Milena, tá numa arrogância absurda. Agora ela já tava falando de quando o cowboy ganhou o líder. Ah, porque me colocou duas vezes, me coloca a terceira. Confiança máxima? Sabe? Ele já fez isso em algumas outras edições, tipo no 23, quem lembra aí do discurso da Saraline quando ela sai? E ele mesmo diz no discurso que ele não consegue encontrar um motivo e justificar a saída dela. Foi uma coisa que muita gente achou ridícula na época. Enfim, é o que o programa tem que fazer, o apresentador, no caso, quando os resultados ou o que está acontecendo não bate com o que a gente está vendo. Enfim, mais ou menos. Sobre a eliminação dele, uma coisa que me chamou a atenção é que a primeira entrevista do pós, que foi o chat lá do chat BBB, logo quando ele sai, foi bem desconfortável. Inclusive a apresentadora lá foi falar que disse que não podia falar muito ainda, é contratada do programa, né? A gente entende. Mas basicamente ela falou que sim, foi bem desconfortável a entrevista. Só que nessa entrevista em específico, o Babu estava muito combativo, ele estava defendendo a visão dele de que ele não fez nada demais dentro do programa. Minha opinião, eu acho que tiveram posturas dele sim, eu acho que é desde o 20, não é de agora. Por isso que eu acho uma hipocrisia, principalmente a torcida da Ana Paula vir querer apontar dedo agora, sendo que o Babu sempre teve esses comportamentos até antes disso, até antes dessa edição, mas nessa em específico, desde o começo do programa, só que só chamou atenção agora porque agora ele estava apontando a Ana Paula. Antes não era um problema. Quando ele fez a minha pra Sarah, não era um problema. Quando ele falou que ele queria cortar o cabelo da Jordana, não era um problema. Agora era um problema. Por quê? Porque tava contra a Ana Paula. Enfim, é a hipocrisia de todo dia em reality show. Mas, nessa entrevista primeira em específico, ele estava muito combativo, defendendo os pontos de vista dele. Tiveram alguns silêncios bem desconfortáveis ali, enfim. Quando ele foi fazer a entrevista na Ana Maria no dia seguinte, aí a postura dele já mudou, porque veio o social media e o PR, o Relações Públicas, o assessor no ouvido falar que, olha, dá uma mudada, dá uma segurada, pede desculpas, que é aquele trabalho de tentar salvar a imagem, preservar a imagem da pessoa que eles fazem, principalmente com quem é camarote. A própria Globo, a agência ali, deve estar, enfim, no meio, dando algum tipo de apoio e assessoramento, como fizeram com a Carol Conká e outras pessoas, enfim. A própria Carol Conká tem um quadro satirizando isso agora no programa. Mas eu achei engraçado essa mudança de postura, ver o quanto, tipo, isso sempre acontece repetidas vezes. Eu acho que a única pessoa que não mudou a postura dela foi a Sarah. Acabou pagando um preço por isso. Acho que essa semana ela fez a primeira publi dela pra Tim. Só que vários jornalistas aí, até eu acho que meio... não querendo reportar os fatos, mas querendo, tipo, pisar na mulher e debochar do fato dela não estar fazendo publi, postavam várias vezes, Sarah, toda hora você via alguma thumb, Sarah não está indo nos canais e tal, Sarah não tá fazendo publi, marcas fogem de Sarah, mas não sei o que.
é o preço que você paga pra manter a tua posição. Enfim, independente de tá certo ou tá errado, até porque certo é aos olhos de uns, errado aos olhos de outros. Enfim, como é tudo na vida. Aí aconteceu uma coisa, no pós-eliminação e tal, aconteceu uma coisa com a Solange nesses últimos dias em específico, que eu tinha falado no outro vídeo que ia acontecer. Que era o quê? Ela tá mais quieta, ela tá mais retraída, ainda falando das abobrinhas dela de vez em quando. Esses dias mesmo ela soltou uma, acho que tava o cowboy e uma das meninas na mesa, não lembro qual delas era. E ela falou uma bobagem ali sobre a Ana Paula, que é a pessoa que ela menos gosta na casa hoje. Mas ela, no geral, ela tá mais quieta, tanto que agora há pouco ela tava sentada falando com o boneco que ele era a única pessoa que ela realmente podia conversar na casa, que ela tinha vontade de conversar na casa, porque com o resto das pessoas ela tava tipo, dane-se, sabe? Que é o que eu imaginei que ia acontecer. Depois que o Babu saísse, ela ia voltar pro estado de espírito mais planta dela, como a gente tinha visto nas primeiras semanas. O Breno é uma pessoa que não deixou de criticar a Ana Paula depois da saída do Babu. Eu realmente achei que por ele ser uma pessoa que era muito, parecia muito ligada nos grupos e coisas da casa, e ele queria muito atacar o grupo do cowboy e tal, ele ia ter uma postura muito mais amena com a Ana Paula. Pelo menos na frente dela, eles não brigaram mais, só que ele ainda tá criticando ela muito por trás. A Ana Paula foi barrada da festa, como a gente já imaginava. Foi a decisão que o cowboy e o Jonas chegaram. Eu achei uma decisão meio burra. Eu teria colocado um Juliano, uma Samira, alguma coisa assim. Só que a gente sabe que a Samira, ela tá na época mais falsa dela, mas ao mesmo tempo mais jogadora dela. Porque ela tá justamente querendo garantir o apartamento dela, e eu não julgo ela por isso, ou qualquer pessoa que é pipoca ali dentro, por querer o apartamento e lutar com unhas e dentes pra isso. Então ela tá meio que jogando aqui e ali, ela tá com o grupo da Ana Paula, mas ela tá com uma linha de comunicação muito aberta com o grupo do cowboy, inclusive falando coisas de outro grupo para outras pessoas da casa, pra Chay, pra Gabriela e Companhia Limitada, e as pessoas estão tabelando ela como falsa, aí não tem como fugir disso, é mesmo aqui fora. Só que eu entendo porque, a pipoca quer o apartamento, ela quer fazer de tudo para chegar no top 10 e ela está tentando fazer de tudo para isso acontecer. A festa em si foi um saco. Dessa vez eu não vou julgar a Ana Paula por não ter tentado fazer o desafio do Barrado no Baile, porque eu também... Na verdade, eu só ia querer voltar porque eu gosto de escutar música, dançar e beber. Então, nessa parte eu ia querer esparecer da pressão do jogo ali. Mas, fora isso, nossa, foi uma festa muito chata. Teve karaokê, que é uma coisa que quando tem, ai meu Deus do céu, quando eles cantam, puta merda, que tristeza. Mas a maioria das festas do líder tem sido isso, muito chatas, então não tá muito fora do que a gente tem visto até aqui. Só teve um momento em específico, que foi quando o Gil foi lá fazer a publicidade da MRV, que sempre tem nas festas do líder, e ele chamou todo mundo pra tirar foto, e a Milena começou a fazer aquelas palhaçadas que ela sempre faz. Ai, não quero ir tirar foto, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Aí, se fosse a Ivete, já ia ter mandado ela calar a boca ali. Já ia ter dado um pito nela, como deu na última festa que ela foi convidada, na festa da semana passada. Mas aí rolou esse momento climão ali com o Gil. Na madrugada, ou quase de manhã, depois que a festa acabou e a Ana Paula voltou pra casa, tava ela deitada ali com o Juliano, a Samira e a Milena no quarto. Ela tava comentando sobre... Eles estavam contando pra ela da festa, o que aconteceu. Não aconteceu muita coisa, mas enfim. Aí falaram que o cowboy tava cantando. E a Ana Paula me solta essa, ela e o Juliano comentando, que ele tava cantando no dia em que eu saí de casa, porque isso era uma parte da operação de limpeza de imagem dele, porque ela solta isso o tempo inteiro. Que ele voltou pra limpar a imagem, não sei mais o que. Aí a Samira, dava pra escutar bem a voz dele, ele realmente canta bem, né? Teve um momento que ficou muito emocionante, que ele começou a tocar umas músicas tristes, que faziam lembrar a família, pegou no emocional, questão da música, enfim. A Ana Paula, mas isso aí é pra limpar a imagem dele. Cara, eu fico pensando assim, tipo, o surto das pessoas lá dentro, você vai cantar uma música pra limpar a tua imagem, tipo... Quando você... Os dois lados fazem muito isso, porque eu acho que isso é um clássico de reality show. Quando você pega muito ranço de uma pessoa, qualquer mínima coisa vira alguma coisa pra você poder apontar ela por um determinado problema, que na tua cabeça é um problema. Tipo, tá tentando limpar a imagem porque cantou uma música, sabe? Eu acho que eles pegaram aquilo que a Samira falou, e a Samira não falou de um jeito querendo espizinhar
Mas ela falou porque ela ficou emocionada e tal. Aí eles, estão querendo limpar a imagem, sabe? Aí no outro dia, a Solange tava ali sentada com o cowboy e o Jonas, e ela tava falando que o sentimento da Aline, ressuscitando a primeira eliminada, nossa querida Namastê, era um sentimento legítimo dela tá incomodada com o que a Ana Paula falou dela há 10 anos atrás. Aí o cowboy e a Ana Paula diz que carrega a bandeira das mulheres, no caso, ele quis dizer. Que bandeira que ela carrega, afinal? Aí a Solange falou, eu acho que por ela não saber de mim, ela não tem como me atacar. Cara, esse negócio da Solange dizer que o discurso da Aline é legítimo, é engraçado ela ter dito isso agora, porque eu não lembro dela apoiando a Aline na época. O que isso aconteceu? Lá na primeira semana. Inclusive, a Aline é uma das pessoas que eu acho que é mais culpadas, assim, entre aspas, por ter ajudado nesse favoritismo da Ana Paula, porque a gente sabe que isso é uma conjunção de muitos fatores, vários deles, inclusive, aqui fora, então não é uma pessoa ou outra culpada. Mas lá dentro, os 3 maiores são ela, o Pedro e o Matheus. Isso é fato. Aí a Solange continuou falando ali a teoria dela de que elas não atacam ela. Que ela achava engraçado que elas, Ana Paula e a Milena, não atacavam ela no Sincerão. Que só chamam ela de frouxa e mais nada. Eles não vêm pra dentro, pra cima dela. Tipo, bora e tal. Aí o cowboy falou pra ela, por enquanto. Aí ela disse, eu já perguntei pra Ana Paula 3 vezes, por que você não cai pra dentro comigo? Ela não me responde. Ela deve conhecer o meu trabalho direto, porque eu não sou pessoa que ela convive lá fora e tal. Enquanto trabalhando se interessaria em conviver. Não tem escândalo de casamento, de nada. Não sou interessante pro tipo de trabalho que ela faz. Porque falaram pra ela lá que ela perguntou esses dias o que a Ana Paula fazia da vida. E aí falaram pra ela que ela era tipo jornalista de fofoca, porque a Ana Paula já participou do Fofocalizando e tal. O que não é uma verdade, tipo, enquanto ela fazia parte do Fofocalizando, sim. Porque vamos e convenhamos, a Ana Paula é jornalista só tipo, de formação, assim. Ela trabalhou no Fofocalizando um tempinho na Globo ali, 1 ano, depois fez Até Quebrar os Pratos com Boninho, Dizem, enfim, no video show e tal. Depois, 1 ano no Splash Show, depois eu nunca vi mais ela fazendo nada, enfim. Desses 10 anos, eu acho que ela trabalhou 3. Mas, né, foi o que falaram pra Solange. Mas sobre esse comentário dela, tipo, Solange é outra também, igual o boneco. A gente sabe, desde a primeira semana, que ela tem um ego muito elevado. A Solange se acha muito. Esses dias ela tava falando que ela, imagina, depois daquele Sincerão, o Sincerão da semana da eliminação do Babu, esse último, não, porque imagina da palco, quem tem que ter palco sou eu, que sou artista, o Babu que é ator. ela tem esses discursos assim, que eu até acho engraçado esses momentos. Só que, Solange, elas não te atacam porque não vale a pena, porque você no jogo e nada é a mesma coisa. Tirando as abobrinhas e as besteiras que você fala volta e meia. Mas fora isso, nem teria por que começar uma briga com você, porque é um peixe muito pequeno, com todo respeito. E é por tua culpa mesmo, no caso, que preferiu não entrar no jogo, digamos assim. Jordana tá naquele... Igual a Samira, ela tá num canal de comunicação muito grande com a Ana Paula, desde quando, esses últimos dias, as duas combinaram da questão do ganha-ganha e tudo mais. Então ela tá numa linha ali muito aberta, esperta, vendo que o barco tá indo para aquele lado, então ela quer, sei lá, ser uma das últimas do grupo dela a restar. Porque não vai conseguir muito mais que isso. Então ela tava ali no jardim contando pra Ana Paula que o Jonas e o Cowboy não queriam que o Babu fosse eliminado. Mas que ela pensava ao contrário. Gente, adversário, não joga comigo. Mas eles não queriam. E eu falei na cara, pois eu queria sim. A Jordana é outra que tá jogando também, igual a Samira. Tipo, eu aprecio as pessoas que tentam se movimentar e tal, por mais que eu saiba, entenda o porquê que um Jonas e um Cowboy, alguma coisa assim, não tentam uma aproximação com a Ana Paula, porque tem as convicções deles e também tem a linha de pensar deles e são adversários declarados. Só que alguém que tá tá no grupo, mas tá um pouco mais assim, tipo a Jordana, eu entendo esse jogo dela, eu aprecio quem tenta dar uma recalculadinha de rota e lutar por uma posição a mais, por mais que vai ser muito difícil ela chegar, quiçá, no top 5, por exemplo. Aí na mesa da cozinha ela tava falando com a Marciele sobre o Jonas, porque ela também tem feito uma coisa nos últimos tempos, que é aquela coisa de dar umas leves criticadas nos aliados, assim, também. Porque ela falou, a Marciele tava ali falando, se tivessem 4 pulseiras, eu quero ver quem vai retribuir o meu VIP, ele falando. Eu não gosto disso, não gosto dessa coisa de ficar de indireta. Aí a Jordana falou que ele adora ficar tocando as coisas na cara.
Eu tenho que concordar um pouco com elas, assim. Não é a primeira vez que alguém comenta sobre isso. Teve aquele surto da Gabriela também na última vez. Por mais que a gente saiba que a Panquequinha é muito lisa e muito esperta e falou aquilo ali com intenção, eu acho que aqui elas estavam comentando um fato. Não é a primeira vez que o Jonas faz isso, de vai retribuir o VIP, não sei mais o que. Tipo, tocando as coisas na cara, assim, ou naquela coisa meio indireta, sabe? O cowboy depois estava dizendo ali na varanda, no jardim, que ele não entende porque o público estava apoiando as atitudes da Milena e da Ana Paula. Que provocar, falar um trem, causar uma discussão é uma coisa. Agora, faltar com um mínimo de educação e respeito, igual elas fazem praticamente o tempo inteiro, aí pra ele era muito diferente. Aí a Solange falou, a Chayane me irrita por tanta estalecada que ela toma, mas eu entendi que é o jeito dela e não é VT. Agora, a Milena entrou parecendo uma coisa e foi mudando. Soube que na casa de vidro ela trouxe um problema sério lá. Essa questão que a Solange falou da Milena é verdade. E aí tem 1000 teorias da conspiração do porquê que a Milena tá assim. Ela é uma pessoa que entra no confessionário várias vezes, sai falando muita coisa de lá de dentro. Pede psicólogo e já falou que queria fingir que tava passando mal para ir pro atendimento. E fala das visitas com a médica e não sei mais o que. E a gente fica, tá. Porque ela mudou muito. No começo ela tinha aquele jeito, sabe? Aqueles surtos que ela dava, que eu falava que ela parecia o seu Jajá do Zorra Total. Que saía jogando coisa, almofada, e batendo e resmungando, e parecia o Tasmania. Nunca mais aconteceu aquele tipo de coisa. Ela mudou o tipo de postura dela pra ficar uma coisa mais afrontosa, debochada, irônica, causativa. Igual a Ana Paula, por exemplo. Só que, claro, com a devida personalidade dela. E foi uma mudança muito drástica. Ela nunca mais teve nenhum surto que ela teve do jeito que ela teve naquelas semanas. E aí a gente fica se perguntando, era um personagem? Já tem a teoria aí de que coisas de que ela entra no confessionário, como eu falei, e volta falando coisas de lá. Já tem o fato dela falar diferente num raio-x, por exemplo, do que ela fala no resto da casa. Tem horas onde ela tá falando perfeitamente bem, sem afetações, digamos assim. Tem muitos poréns aí nessa questão, e eu acho que são coisas que provavelmente a gente não vai descobrir, e até por isso, por todas as armas que a Globo tá dando, por tudo que, coisas que eles mesmos falam lá dentro, que dá armas para ter, e dá asas pra nossa mente voar, para fazer teorias da conspiração. Por isso que as pessoas criticam um ou outro aí na internet, e eu particularmente não entendo porque essa edição, tanto com o que eles falam lá dentro. Na verdade, reality show sempre deu armas para isso, mas essa edição em específico tá dando muita mais voos, asas para nossa mente, a nossa imaginação poderem voar e teorizar de muita coisa que tá acontecendo. Porque que tá muito esquisito, tá. Mais do que nos outros anos. Agora, essa parte desse comentário aí que o Cowboy fez, dizendo que não entende por que o público tá apoiando a Ana Paula e a Milena. Cara, ele tem essa coisa mais de ser mais tranquilo. A impressão que eu tenho é que a cabeça dele ficou naquele Big Brother antigo, de que tinha que ser uma pessoa bacana, legal, grande irmão do Brasil, que é o que a Sônia Abrão falava muito, tendo uma interpretação errada do nome do programa e tudo mais, enfim. Sendo que na própria edição dele, a pessoa que ganhou, por exemplo, e foi, mesmo sendo quase 20 anos atrás, foi um cara que era meio disruptivo pra época. O alemão era uma pessoa que não era o padrão de comportamento que o público batia palma, apesar de que ele teve uma narrativa muito forte ali para ganhar e a edição jogou muito a favor dele também. Claro, não descontando os erros que o próprio Cowboy teve, pacto de sangue na época, não sei mais o que, umas coisas que o cara que ele tava próximo, que era um amigão dele na casa, era uma pessoa pavorosa também, enfim. Então ele teve os erros dele, mas o alemão era uma personalidade muito disruptiva para a época. Era uma pessoa que era muito fora do que os campeões de Big Brother eram na época. Mas eu acho que a cabeça dele tá muito focada, sabe? Numa Juliette, por exemplo, as pessoas que tentam emular aquela perfeição e aquela coisa assim. Sendo que nos últimos anos eu acho que o público tem estado um pouco mais permissivo, se couber dentro da narrativa que eles estão ali presetados ou dispostos a aceitar. Esse ano é da Ana Paula, por exemplo. Se você é uma pessoa que tem um comportamento dela e da Milena, só que aí você foge da narrativa, das páginas ou de outras coisas, ou do próprio que o próprio programa tenta construir, aí você vai ser rechaçado. Então é uma matemática difícil aí. Mas eu acho que ele devia tentar
estando lá é muito difícil, mas eu acho que ele devia tentar olhar um pouco fora da caixa e tentar entender por que talvez o público esteja tentando aceitar as duas, ao invés de ficar naquela coisa, eu não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. Acho que aí você só se enterra mais e fica mais preso dentro da tua caixa. Aí depois ele falou sobre o boneco, que o boneco tenta ser igual ao Davi, que veio da Bahia, teve um tipo de comportamento e ganhou. Só que o Davi era apontado, era massacrado, a casa começou a ir toda nele, e a coisa vai se desenhando daquela forma. E ele falou que o boneco talvez queira que isso aconteça, só que essa seria a estratégia dele. Só que o cara já chegou, pulou com os 2 pés no peito dele e acusou ele de algo que ele não fez. Que perseguição que eu tive com o Pipoca, ele falou. E foi realmente, tipo, parece que o boneco veio com uma narrativa construída de dentro do quarto secreto lá, do quarto da tortura lá, que eles estavam no começo do programa, que ele venceu a prova, uma das pessoas que venceu a prova para entrar, e já chegou com essa coisa ali em 12 horas de programa, um dia, criando essa narrativa que não existia muito. Então, sabe, a presença do boneco, que eu já falei no outro vídeo, pra mim é cômica, meio que tanto faz como tanto fez. Porque ele fica realmente tentando colar isso o tempo inteiro, tentando fazer com que as pessoas perseguissem ele. Só que a maioria da casa não tá nem aí pra ele, pra não dizer a casa inteira. Tipo, ele é uma pessoa que tá ali vivendo, sabe? Tanto é que, acho que, sei lá, desde a última vez que ele foi pro paredão, nem votado ele foi. Então, coitado, ele ficou o tempo inteiro tentando caçar essa coisa com o cowboy e ele já viu, e não, obviamente não vai dar nada pra ele em relação a isso. Aí o cowboy tava ali continuando a conversa dele, falando que as 2 pessoas pra ele que ele acha que agradam um público são a Milena e a Chay. A Chay pelas bagunças que ela faz, o caos dela, por ela ser ela mesma e tal. E a Milena pela bagunça de movimentar a casa, de ficar provocando, de sujar roupa, esse contraste. Ela quer passar essa imagem de humilde, mas ela não tem humildade nenhuma. Eu acho engraçado os dois essa percepção da maioria da casa, que não é exclusiva deles, de que a Chay e a Milena são as 2 favoritas. Eu até consigo entender isso, mas eu fico um pouco abobalhado, assim, de como eles não entenderam ainda que a Ana Paula é uma das favoritas do programa também. Eu, se estivesse lá, já teria pego isso, mesmo com a cabeça mexida lá dentro. Aí a gente vai pro programa ao vivo, o Tadeu fala pra gente da dinâmica da semana. Na sexta vai ter uma dinâmica, hoje, de noite na verdade, vai ter uma dinâmica ao vivo, onde 3 pessoas vão pro paredão. Só que ele não explicou como vai ser essa dinâmica, porque esse ano tá assim, tá uma coisa meio fazenda. A gente não explica, a gente só joga ali, é isso aí. No domingo vai ter sabe aquele negócio da caixa lá, a máquina do poder, que eles podem dar estalecas pra comprar uma caixa que pode ser a caixa premiada? Vai ter isso de novo. Quem comprar a caixa premiada vai poder tirar uma dessas 3 pessoas que foram pelo paredão pela dinâmica de sexta. Aí no domingo segue normal, líder indica, anjo imuniza, mais votado da casa, enfim, 3 fazem bate-volta, 1 se salva e 3 vão pro paredão, normal. A única diferença aí que a gente vai ter no cronograma do programa é que domingo vai ser dividido em 2 partes, por conta do Oscar. Vai ter uma parte do começo do paredão, 1 e pouca da tarde, e a outra 7 lá. Como se fosse tipo o esquema do carnaval, por exemplo. Na prova do líder, eles tiveram que se dividir em 4 trios, e aí uma pessoa ia acabar não sendo escolhida e ser vetada da prova. Foi aí que deu a merda, digamos assim, porque a Marciele acabou sendo vetada porque Jordana foi fazer a prova com o cowboy e com o Jonas, esperta. E Marciele não gostou. Inclusive tem um momento que a Jordana meio que coloca a mão na perna dela pra apoiar ali, como quem diz, tô te consolando, amiga e tal. E a Marciele afasta a mão dela. Que inclusive ela tenta se vitimizar um pouco depois com isso, a Jordana no caso. A prova do líder foi basicamente uma prova de sorte, 100% sorte. Uma prova patrocinada da TIM. Que eles tinham que escolher os celulares ali, cada um tinha uma pontuação, enfim. No final, o trio que vai pra parte final da prova é Jonas, Cowboy e Jordana. Olha, e até em prova de sorte, gente. Tipo, mano... Aí não adianta reclamar, né? As pessoas reclamando, ai meu Deus, é a mesma liderança pela 200ª vez. Cara, numa prova de sorte, podia ir pra qualquer um, sabe? Não adianta dizer, ai, a produção está fazendo prova privilegiar A, B, C ou D, sabe? Aí na final, a Jordana tem um momento onde ela tem que tirar alguém da prova, ela tira o Jonas, um dos 3. Vai ela e o cowboy, e o cowboy vence a prova e é líder aí pela 3ª vez. Depois disso, quando eles estavam ali no gramado repercutindo a prova, a Samira falando que ela tava vibrando pela Jordana. E a Samira, eu tava vibrando, eu acho que o Brasil inteiro tava. Eles já estão cansados, cara. Roupas novas, ideias novas, coisa nova.
Aí a Marciele, imagina a festa, o closet, não vai uma mulher pra ação do Mercado Livre lá que tem no líder. Só foi a Maxiane e tu, ela falando que só a Maxiane e a Samira foram mulheres líderes pra fazer essa ação e tal. Cara, é o que eu falei, tipo, eu entendo a frustração deles lá dentro, mas não tem o que fazer. E se até de sorte os caras têm sorte, tipo, mano, você vai fazer o quê no final das contas? Aí depois a Marciele tava falando com elas sobre o fato dela ter ficado de fora na questão da escolha dos trios. Que ela falando pra ela e pra Gabriela e pra Samira que estavam ali com ela. Ai, pô, a gente mandou formar trio. Se era pra formar trio, pra ter o colar, eu e ela, como a Samira e a Milena falaram, e largar um ou outro, já que não queria que os outros ganhassem, Deus me perdoe, mas não ganhou. Ela falou da Jordânia. Aí a Gabriela falou, era pra ter acontecido mesmo, eu parei de ser sombra, agora é tu. Eu não ligo não. Não pode fazer o compromisso e largar a mão. Por quê? Porque ela falou que a Jordana tinha combinado de fazer com ela isso, e a Jordana tá falando uma coisa totalmente diferente. Depois a Ana Paula pergunta isso pra ela na mesa da cozinha, e ela fala outra coisa. Só que essa coisa aí dela ter sobrado, cara, eu acho meio óbvio, porque ela tá com a Jordana muito mais pela questão da Maxiane ter saído, porque antes ela era a aliada principal da Maxiane, só que a Maxiane saiu, antes a Jordana era a sombra do grupo, porque eram duas duplas, era ela e a Maxiane, Jonas e Cowboy, e quando a Maxiane saiu, as duas tiveram que se unir ali, para serem a outra parte daquele quarteto, digamos assim. Então é natural que ela fique de fora, porque a Jordana quis fazer a prova com o Jonas e o Cowboy, porque a própria Jordana no começo do grupo era uma pessoa que era meio largada ali, não era prioridade de ninguém. Aí depois a Jordana estava dizendo que ela não tem culpa em relação ao fato da Marciele ter sobrado na prova do líder, pois tinham combinado entre elas. A história que ela estava contando pro Cowboy e pro Jonas ali, porque chegou nos ouvidos dela que a Marciele estava chateada e ela sabe disso também, porque pela reação da Marciele ali, ela estava falando que o que elas tinham combinado é que da última vez, quando teve divisão de pessoas para fazer a prova, ela tinha sobrado. E daí ela estava falando, foi pré-determinado que eu faria o trio com vocês e não ela. E aí da última vez tinha sido feita outra coisa, e nessa vez, quando tivesse divisão, o trio ia ser comigo, no caso. A minha linha de raciocínio foi, ela já fez trio, eu faria e ela se encaixa melhor com a Gabriela e com a Chayane. Se ela não fez por ela, eu tenho que fazer e correr o risco de ficar sem dupla e trio. Minha linha de raciocínio não tá errada. Colocar o meu CU na reta, eu não vou aceitar. Aí vai virar briga. O que é totalmente diferente da história que a Marciele tá falando, porque ela falou ali antes que ela tinha combinado com a Jordana de que elas iam sim ficarem juntas dessa vez. Aí o que a Milena fez hoje de manhã, quando tava todo mundo ali elas estavam ali na cozinha. Ela espetou tanto a Jordana quanto a Marciele em momentos diferentes pra atiçar a briga entre as duas e foi perguntar pra elas, como quem não queria nada, o que aconteceu. Essa parte da Milena eu acho interessante, eu acho muito melhor essa coisa de ficar esquerando os conflitos ali dessa maneira do que ficar como de provocação besta e idiota pra cima das pessoas. Ficar dando os resmungos dela quando ela faz de vez em quando. Tipo, sabe aquela coisa chata, cansativa que ela faz o tempo inteiro. E aí ela perguntou, tá ligado que era pra você e pra Márcia estarem, né? Você vetaria, de líder no caso, uma das duas. Você vetaria ele e ficariam vocês duas. Aí a Jordana respondeu pra ela, mas a gente tinha um acordo antes. No trio da semana passada, a Márcia fez com eles, e nessa semana eu faria com eles. Esse era o acordo. Como eu já tô na minha situação com a Chay e com a Gabi, porque ela brigou com as duas, a gente achou que encaixaria mais aqui. Ela tinha que ter se articulado ali, mas ficou quieta pra entrar no trio das meninas, que elas acabaram fazendo com a Samira, a Chayane e a Gabriela. Aí a Milena, acho que não foi quieta, ela ficou chateada e incrédula, já espetando mais de novo. Aí horas depois, quando elas tiveram a oportunidade de estar com a Marciele, na mesma cozinha, inclusive, ela deu uma espetada na Marciele, perguntando pra Marciele ali. Pô, ela falou que basicamente contou o que a Jordana falou pra ela, pra ver o que a Marciele ia falar. Porque ela disse assim, ela falou que você foi com os meninos essa semana, na semana passada, e dessa vez era a vez dela de fazer com os meninos. E aí a Márcia falou pra ela, me deixar de fora? Ela falou que na semana passada você foi com os meninos por estar próxima. Aí a Marciele falou, que mentira, ela tinha feito as pazes com a Chay, tava de boa com a Chay. Na hora de fazer o trio, eu não tinha abertura com ninguém.
Na hora do trio, a Chay tava de boa com ela, mas até então éramos prioridade uma da outra. Essa história tá mal contada, era só ela ser mais inteligente no cálculo. Como eu falei, é muito complicado, tipo, não sei se realmente teve esse acordo dela, das duas mesmo, mas eu entendo a frustração dela de ter sido deixada de fora, mas também entendo o lado da Jordana de querer fazer com um trio forte e tal, até porque a amizade dela e da Marciele é uma coisa que virou mais pela, como eu falei, pela Maxiane ter saído, as duas tiveram que se aproximar. Não é uma coisa forte assim. Tanto é que depois a Marciele estava comentando com o Breno, hoje de tarde, agora há pouco, inclusive, sentada ali na varanda falando que ela não conseguiu se aproximar de mais ninguém, tem a mesma coisa que ela tinha com o Breno, com a Marciele, com a Maxiane e com o Marcelo, que era um grupo dela de fato original ali. Ela não era nem tão próxima do Jonas e do Cowboy antes. Acabou sendo porque o Marcelo e a Maxiane acabaram saindo da casa. E aquele grupo, o Breno foi para outro lugar e o grupo se desfez. Então isso acabou levando ela. Mas ela falou que nem com a Jordana ela conseguiu ter. Que essa coisa que ela tem com a Jordana é uma coisa de jogo, de convivência, não tanto dela gostar da pessoa, de amizade e tal. Então ela tá se contradizendo, tipo, ou seja, ela tá tipo forçando que a Jordana tinha que ter feito dupla com ela, sendo que depois ela mesma admite que elas nem tinham, nem tem tanto essa proximidade. Sendo que a Jordana já era uma pessoa tipo de fora e já estava muito mais próxima do grupo dos meninos, por exemplo, do que do próprio grupo dela, os camuflados. Aí a Chay tava comentando sobre o jogo do Davi Brito ali, falando que ele jogou sujo e fazia caso de ele. Aí falaram que ela era o Davi da edição. Lá no começo do programa tentaram falar isso e ela ficou muito puta da cara com isso. E, amiga, a Gabriela falou, amiga, falaram porque você era o Davi da edição. E ela, caramba, tem tantos Davis aqui dentro e ninguém tá vendo. Pois é, né, Chay? Tem tantos Davis aí dentro. E muita gente, mesmo aí dentro, não tá vendo. Principalmente aqui fora. Mas é aquilo, narrativa de edição pra edição. E aí a Marciele, mais uma vez, criticou o comportamento do cowboy, porque ela e a Jordana estão muito nessa linha agora. Principalmente a Marciele, depois que foi deixada de fora de ontem pra hoje, nessa questão do trio. Porque o cowboy... Tu viu o cowboy, a Marciele falando pra Gabriela, tu viu o cowboy falando que não ia escolher a Jordana? Eu fiquei calada, tanto que valia a imunidade, e deu a entender pro Jonas que, naquela questão ali de se ele tivesse que eliminar na prova, no final da prova, se ele tivesse que eliminar alguém, se tivesse sido ele a fazer ter essa decisão e tal. A Marciele falou que pro Jonas não dá pra ela, a Gabriela falou. E a Marciele falou que ficou besta com isso. Aí a Gabriela falou que achou feio e tal, e falou que ela saiu daquele grupo por conta disso, por coisas que ela não concorda. A gente finge que acredita, Panquequinha, que foi por isso que você saiu. E não porque eles pegaram você jogando dos dois lados. Aí ela falando, pô, eu tô te falando, acho melhor a gente sair fora e tal. E aí a Marciele falou, não é o momento ainda. Marci, às vezes o melhor momento é o momento que te dá na cabeça mesmo, sinceramente. Porque a gente já passou do meio do programa também. Quando é que vai ser o melhor momento? Quando você tiver no paredão e já tiver sido eliminado? Eu acho que existe sim essa questão no momento também, mas eu acho que o principal não é nem o momento. É como você constrói a narrativa quando você vai sair de um grupo. Esse é o principal. Acho que a questão no momento é tipo assim, é quando é muito cedo, tipo, sei lá, no começo do programa, ou quando é muito tarde. Mas o principal mesmo é a questão de construção de narrativa. O momento importa? Importa, mas não importa tanto. Olha como eu falei que a Jordana ia falar da história ali do Marciele ter afastado a mão dela e ia tentar inverter a história e se fazer de vítima. Ela falou, estava contando pro cowboy, pro Jonas ali no quarto, como se a Marciele tivesse dado um tapão da mão dela. Não, porque eu fiquei super sem graça e na hora ela falou assim, eu tô com raiva. Ela deu um tapão na minha mão, até o Tadeu viu isso. Eu falei, gente, vendo o vídeo ali, a Marciele simplesmente afasta a mão dela. Tipo, sabe, a pessoa, eu não sei se ela usou aquilo ali, sabe, como às vezes a gente fala isso na vida mesmo, tipo, ai meu Deus, a pessoa fez isso, como se fosse uma coisa muito absurda, sabe? Mas lá dentro, a gente não, com eles, olhando eles lá dentro, a gente, público, às vezes não tem como dar tanto benefício da dúvida, porque a gente sabe que qualquer coisa que saia da boca deles é com uma intenção. Então, né, vai saber se ela falou com a intenção de queimar a Marciele mesmo, ou se foi um exagero de linguagem da parte dela.
Bom, por enquanto é isso. Vamos ver hoje. Hoje tem a festa, tem a questão da dinâmica ao vivo também. Vamos ver quem são as pessoas que vão pro paredão. Como que vai ser feito isso, já que eles não falaram. Tá tudo muito misterioso esse ano. Todo aquele calendário que eles divulgavam antes, ainda continuam divulgando para o PowerPoint, mas não tão explicado quanto era a dinâmica da semana. Então, bom, vamos ver o que vai acontecer e eu volto para comentar sobre o que aconteceu qualquer hora com vocês. Por enquanto é isso, fui.